Lu, agora fica com você. Fala, explica como você explica maravilhosamente bem para os nossos Neurolanders sobre o que a gente vai conversar hoje, sobre um pouquinho da tua história. Bom, boa noite a todos. Quero aqui começar minha fala agradecendo a você por esse convite super especial nas suas férias. E assim, estou muito feliz de poder estar participando nesse momento, né? Que é um momento de transição profissional, de estar reinventando, né? Novas motivações e tudo mais. Então, vou falar um pouquinho da minha trajetória. Quero agradecer aqui ao pessoal que já entrou, quem está chegando. Meu nome é Luciana Pinheiro, eu tenho 44 anos, acabei de fazer agora no dia 7 de novembro. Parabéns. Minha formação inicial, então, esse é o meu presente. A minha formação inicial é dentro do magistério. Desde pequenininha já sabia, assim, quero dar aulas, quero alfabetizar, e assim foi, eu nunca tive dúvidas, né? E aí eu entrei no magistério com 19 anos, primeiro concurso, foram mais de 15 anos alfabetizando, e depois comecei a fazer outras formações, e aí a gente vai mudando um pouquinho a nossa prática com as novas possibilidades que a gente vai alcançando com formação. Então, fiz pedagogia, aí também não estava satisfeito, falei, ainda falta um pouquinho. Aí fiz história, falei, ainda falta um pouquinho. Aí me deparei com a enfermagem, achando que ia ficar lá no CTI. Escuta, fui até o quinto período, falei, gente, isso aqui não é para mim, não tem criança aqui dentro. Não adianta, é aquela coisa do coração. E Exato. aí, falei, bom, vou mudar de curso. E aí, vou mudar para qual curso, qual curso? Fui para psicologia, né? E aí, comecei a fazer a formação, me encontrei, né? E aí, fomos caminhando aí, a família toda, porque a gente que é mãe e estuda junto, a gente leva a família toda com a gente, né? A gente precisa muito de ter esse apoio, até por conta das ausências, né? Nós que somos mulheres, a gente enfrenta aí grandes desafios para estudar depois da maternidade. E aí fiz, então, essas formações e fui me especializando com psicopedagogia. E aí, a cada paciente novo que chega, eu acho que eu tenho que fazer outra coisa e vou fazendo para poder buscar o conhecimento e estar atualizando, né? Porque trabalhar com formação de pessoas, com desenvolvimento infantil, é estudar o tempo todo. Certeza. E aí, terminando as especializações, fiz o aperfeiçoamento, né, o mestrado, caiu no meu colo no meio da pandemia. Eu falei assim, mas eu vou entrar. E entrei no mestrado e terminei agora o mestrado em março de 2023. Aí me determinei até final do ano para não fazer nada, mas não consegui. Estou fazendo uma atualização em neuropsicologia infantil. E para ano que vem, a proposta é doutorado. Muito bem, meus parabéns. Isso aí, muito legal. Eu acho legal essa jornada de descoberta, né? Lá no fundinho do coração tinha alguma coisa falando para você assim, tá perto. Você sim, você tem que lidar com seres humanos. Continua, não desiste. Eu acho sensacional, Lu. E assim, o que eu achei muito legal, assim, além de gostar muito, já vi aqui que tem pessoas que você trabalha, que já estão aqui, já é muito maneiro, mas uma das coisas que eu nunca vou me esquecer foi o seu primeiro contato, né? Que você teve comigo. E foi um contato seu, né? Porque eu ainda não tinha associado a Luciana com quem era a Luciana, o que a Luciana fazia. Eu achei você muito. Achei você muito lúdica, achei você muito apaixonada pelo que você faz. E eu acho que esse é além de uma profissional muito boa, isso é inegável, mas eu acho que a gente tem que ter paixão. Porque eu vejo muitas pessoas tecnicamente boas, mas que não demonstram tanta paixão como deveria. E eu tenho certeza que essa paixão vai ser transmitida aqui hoje, porque é um assunto, Lu, é um assunto que todo mundo fala. Mas eu acho que hoje a gente aqui tem que desmistificar muita coisa. E mais do que desmistificar, assim como eu tenho buscado provocar todas as pessoas, a gente tentar assim, chegar a um senso comum. Porque no meio dessa jornada toda, Lu, eu lembro que eu conversei isso com você sobre até uma paciente, obviamente sem dizer nomes. No meio da interface médico, família e terapeuta, existe uma criança, um adolescente, um indivíduo.
né? E a gente tem que sentar nessas discussões, não só falar de teoria, não só falar da beleza que está descrito no livro, mas falar sobre como eu, enquanto neurologista infantil, tenho o papel de ajudar o paciente e tenho também o papel para com vocês na assistência desse paciente, dessa criança, desse adolescente. E o nosso assunto, assim, eu vou primeiro perguntar sobre a parte histórica, não precisa entrar nos detalhes. Da onde surgiu a terapia ABA? Então, a terapia ABA ela veio do desdobramento da psicologia dentro das análises experimentais que eram feitas em 1960, 1989. Ela foi se desenvolvendo, foi direcionando o seu foco de experiências, né, e de evolução de técnicas e novos experimentos para a questão do autismo, porque no mesmo instante a gente estava olhando as manifestações comportamentais com um outro olhar, né? A gente tem a transição histórica da psicologia dentro da compreensão da saúde mental, da doença mental, né? Até do conceito de saúde mesmo. Foi mudando ao longo do tempo com aperfeiçoamento, assim como hoje a gente ainda passa diariamente por várias mudanças, né? A cada segundo uma nova história. E aí a gente tem, então, o surgimento da análise do comportamento, do behaviorismo radical, que é o condicionamento operante, né? E aí, até me preparando para esse momento agora, eu estava refletindo sobre a minha história dentro da faculdade, né? Quando os psicólogos anteriores, né, aí há uns 20, 30 anos atrás, fizeram a disciplina análise do comportamento experimental do comportamento, faziam em consultório com os ratinhos de fato, condicionando, né? Fazendo condicionamento operante, fazendo extinção de comportamento. E quando eu fui estudar, era tudo online, né? Porque foram desenvolvendo técnica, a tecnologia entrou nesse universo para evoluir, né? Porque eu pensei, gente, se eu tivesse que lidar com ratinho, eu acho que eu não tinha passado nessa matéria, não. Porque é bem complicado. Que legal. Mas dentro do laboratório, né, tem uma professora maravilhosa, incrível, que é a Helena Jaconi, que é uma profissional que trabalha com a análise do comportamento também, né? Com a psicologia experimental. E aí, eu estava pensando nisso. Então, o ABA, né, essa análise do comportamento, ela vem dessa história do behaviorismo, né, da análise experimental de condicionamento, toda a experiência, né, para tratamentos de saúde, para medicamento, tudo ela passa pela questão do teste com animais, né? Isso hoje já está um pouco mais limitado por conta dos direitos humanos, do movimento todo, né, de direito, né, a utilização em experimentos, mas isso a gente viveu isso, né? A gente viveu um século de choque elétrico para dar conta de transtorno comportamental. Então, assim, a evolução da ciência, ela nos traz avanços, é lógico, toda evolução, ela traz mudanças e modificações intensas, né? Então, a gente teve muita mudança positiva, mudanças negativas, que a gente vai aprimorando para se tornar também positiva agora nesse momento, mas a análise do comportamento, ela vem dessa transformação, desses estudos, né, da ciência com evidências dentro da análise do comportamento humano. E dentro, aproveitando até essa sua fala, assim, eu fiz hoje um stories rapidinho com alguns tópicos que eu também buscando, assim, uma coisa que o médico, mais uma vez, todo neuropod vai mostrar que o médico, a gente sai da faculdade com o mínimo, talvez menos do que o mínimo. Depois a gente faz as nossas especializações, sai com o mínimo mais 0,05. Mas a gente, assim, tem que buscar cada vez mais informação, isso é fato. E isso eu falo também com relação à terapia ABA. Porque o que eu achei muito interessante numa das coisas que eu li é que a terapia ABA ela não é unicamente a exclusividade para o transtorno do espectro autista. A gente entende que no contexto até mesmo do funcionamento dentro do transtorno, existe toda uma lógica. Mas que, a partir do momento que você tem que observar, se condicionar, ser condicionado, muitos indivíduos com outros transtornos vão necessitar dessa demanda. E você também percebe isso, né, Lu? Você dentro do teu estudo também... Mas, assim, é usual, a gente pode indicar na nossa rotina, assim, enquanto... Vou falar da neurologia infantil. Você sugeriria também... para outros transtornos,
pelo menos assim, para a gente pensar, até para a gente poder ter o poder de dialogar com o terapeuta? Sim, hoje a gente tem feito alguns grupos, né, com profissionais que trabalham com aba, e eu vou falar também depois, como você pediu, da certificação, de como isso se dá, esse caminho. A gente tem falado muito de todos os transtornos de desenvolvimento em geral. Todo comportamento que impede a aprendizagem ou traz prejuízo, qualquer diagnóstico dentro desse aspecto, o ABA, a ciência ABA, não se diz o ABA, é a ABA. A ciência ABA traz para a gente contribuições. Por exemplo, vou te surpreender agora, está falando com uma pessoa com TDAH. Diagnosticada dentro da faculdade de psicologia, uma vida inteira sem diagnóstico. E quanto a questão comportamental me ajudou a chegar até o patamar que eu estou de formação acadêmica e, principalmente, ainda vislumbrar outras possibilidades. Por quê? Sim. O condicionamento, todo o trabalho de elaboração de rotina, identificação de habilidades e barreiras, lidar com isso, adotar mecanismos de regulação. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente desorganizada com o horário. Desorganizada. Não perco hora. Por quê? Já adotei alguns mecanismos próprios. Se o meu compromisso é às 7, me programo para estar às 6, 6h20. Então, não vou atrasar às 7. Se eu trabalho às 8, me programo para estar lá às 7h10. Quem trabalhou comigo, tem algumas queridinhas aqui, que eu já estou vendo subir os coraçõezinhos, sabe disso. Eu sempre falo isso. Olha, eu vou me programar. Outra coisa que é extremamente difícil para mim, e algumas mães me surpreendem aí para ir nas suas consultas porque não me avisam antes. Pede relatório com tempo. Tipo assim, 2 dias. Nossa, me colocou um tempo curto. 2 dias. Eu 2 vou dias. na doutora semana... amanhã. Assim, pronto, travo absurdamente, porque escrever para quem tem TDAH é um desafio. Escrever. Imagina. Eu travo. Adotei um mecanismo. Sabe o que eu faço? Gravo. Eu gravo o relatório e depois eu digito o relatório. Top. Pronto, o relatório sai a qualquer tempo. Então, isso tudo... Estratégia de regulação de comportamento. E aí, você fez essa observação, né, Lu? Você com o tempo foi tendo uma cognição dentro do esperado, uma capacidade também de resiliência, você mesma conseguiu traçar essa sua estratégia, né? Isso. E buscando também o auxílio das pessoas que convivem comigo mais próximo. Eu sou muito de ouvir e sempre peço opinião. Sempre. Olha, se você achar que eu tô de mais ou tô de menos, me dá um toque, porque assim, às vezes eu não percebo. Às vezes eu tô acelerada, tipo, falando com você, lendo um negócio aqui, falando... Eu faço isso. E é assim. A minha atenção é aquela atenção maravilhosa de um TDAH. Mentira. Então, as pessoas que convivem comigo eu já sinalizo. Por exemplo, relatório. Vou digitar, a letrinha fica antes da letrinha. Falei, gente, se vocês identificarem alguma coisa digitada, sinaliza para mim, porque eu tenho essa dificuldade. E assim, a partir do momento que você aprende a lidar com as suas limitações, você potencializa habilidades para desenvolvimento. Então, isso tudo dentro da análise do comportamento, claro que eu não fiz a minha análise do comportamento, mas eu assim, busquei alternativas para me ajudar e pedi a esse ambiente que convive comigo para estar sinalizando dentro do dia a dia. Isso me ajudou demais. Então, hoje eu não tenho mais essa questão, por exemplo, chegar atrasada é algo que não acontece. Muito raro. Que bom. Muito raro. Que bom que você teve essa capacidade de contornar essas situações, né? Isso é muito importante, porque você falar de TDAH, eu já ouvi muitas pessoas assim, mas você também já deve ter ouvido escola, às vezes pessoas da família, da pessoa, isso é besteira, isso aí é falta de não sei o quê. Gente, não, isso atrapalha muito quem tem o transtorno, atrapalha muito, é surreal. E amei sua explicação. E assim, pontos importantes. Eu sei, assim, não sei se você vai saber falar sobre isso. Uma das coisas, assim, não é pilar, não sei se eu devo falar dessa forma, mas para entender enxugado, existe aquela questão do ABC, da aba, né? Sobre o que seria, porque assim, ó, não estou querendo te dar pressão, não. Tem algumas neurologistas infantis aqui. Tem algumas residentes minhas atuais da neurologia infantil do UFRJ que estão nos observando e estão amando. Por quê? Lu, quando a gente fala da aba, é de travar.
porque você já sabe, a gente vai entrar nesse mérito, a questão de horas, a questão de frequência, que a gente tem que pensar no indivíduo como indivíduo, aquela história que a gente sempre fala sobre a equidade. Explica para a gente, até para elas entenderem também, sobre a questão do ABC da aba. Então, aba, a gente quando trabalha com uma ciência aba, a gente tem uma certa dificuldade. Por quê? Porque a gente precisa estudar permanentemente. Você faz uma especialização, que hoje a especialização ela tem, né, muitas instituições que trazem a pós-graduação, stricto sensu, é só em São Paulo e no Rio, mas lato sensu a gente tem em modalidades, que eu também vou falar um pouquinho sobre isso, porque existe um preconceito muito grande sobre a questão de alguns cursos que são online, mas, gente, a gente mora no interior, a gente vive na serra, a gente tem dificuldade de acesso às universidades. Isso está sendo evoluído ao longo do tempo, mas assim, na época, hoje, quem quiser fazer, por exemplo, medicina, não tem acesso aqui na cidade se não tiver uma condição de estar saindo. Se ausentar. Sim. Então a gente precisa ter, sim, uma defesa da qualidade da formação do profissional e não uma crítica a uma instituição que foi validada pelo MEC, que está sendo acompanhada pelo Ministério da Educação. Então, a gente não pode estar colaborando com o enfraquecimento do acesso à educação. Porque hoje, né, a gente tem, por exemplo, fazer um mestrado é uma coisa difícil ainda hoje, fazer um mestrado. Porque ou você trabalha ou você faz um mestrado. Porque você tem que ter uma dedicação. O acesso é só no Rio. Eu digo para você que eu só consegui fazer um mestrado porque eu estava no meio da pandemia, conseguia estar indo e voltando, me movimentando, mas se fosse hoje trabalhando o dia inteiro, eu não conseguiria, talvez, conciliar. Então, tem uma série de coisas. Então, voltando para esse ABC da aba, né? Então, a ciência aba, ela traz para gente uma perspectiva que a gente precisa ter muito cuidado, porque são instrumentos científicos a serem utilizados. A gente tem uma ciência baseada na análise do comportamento, da observação direta e indireta, mas tudo pautado em mensuração de comportamento. Não é o que eu, Luciana, olhei e achei. É o que eu, Luciana, apliquei uma escala, um protocolo, um teste psicológico, se eu tenho essa habilitação para tal, se eu conheço o instrumento, para ajudar a compreender o aspecto global do desenvolvimento dessa criança que eu estou acompanhando. Ótimo. E o ABC da aba assusta muito os profissionais, porque não dá para você não acompanhar esse passo a passo da execução dessa intervenção a partir dessa ciência. E aí nós, enquanto profissionais né, que atuamos na área de psicologia com essa abordagem terapêutica, a gente precisa ter a consciência de que os nossos instrumentos avaliativos, eles são cientificamente comprovados, pelo Conselho Federal de Psicologia aprovados, instrumentos como escalas e protocolos que são de livre acesso para diagnóstico inicial das famílias, observação da escola, eles devem ser utilizados por nós do consultório. Sim. Na primeira avaliação, na avaliação inicial, que é uma avaliação de entrevista de história clínica, de avaliação da curva de desenvolvimento, porque o que nos direciona o olhar para aquela criança é a olhar aquilo que é exacerbado e o que está em déficit nesse desenvolvimento a partir desse protocolo de avaliação infantil. Existem escalas que nos trazem cada habilidade que a criança deve ter em determinada faixa etária. E a gente precisa seguir isso. Porque existem atrasos realmente que são atrasos que não impactam, não causam prejuízos. Na verdade, eles precisam de uma estimulação para chegarem à proximidade da sua curva esperada de desenvolvimento, mas existem atrasos e esses instrumentos nos auxiliam muito a verificar que são importantíssimos. Não dá para esperar o tempo da criança, porque o tempo da criança não existe. Tempo da criança é o tempo daquela pessoa profissional ou da família mesmo, em casa, que olha e fala assim: nossa, vamos ver o que a gente poderia esperar com essa idade que o Joãozinho tá? Gente, isso tá na internet. Vamos usar o acesso à informação. Lu.
Na carteira de vacina. Eu sempre peço nas minhas avaliações a carteira de vacina. Ensino a olhar o apigar, ensino a olhar a curva. Eu falo, não tem essa bolinha que o médico vai fazendo toda vez que você vai lá no mês? É a bolinha. Eu falo assim mesmo, é a bolinha. De avaliação do desenvolvimento infantil. Do desenvolvimento infantil. E aí a família, aqui mostra o crescimento, aqui mostra o peso, aqui mostra. Então a gente fala, aí eu mostro as escalas, né? Porque a gente tem uma série de escalas. A M7, que é um rastreio inicial, nós temos a ATA, que vem trazendo aí os aspectos, né? Que são mais precisos, né? Quando a gente já está com aquela luzinha ali piscando, a gente já usa logo o instrumento para rastrear as barreiras, né? Ou aquilo que está exagerado. Por quê? Sim. Tudo que está muito acima ou muito abaixo precisa ser olhado com muito carinho, com muita responsabilidade. Então, falar do ABCW é falar disso aí. Precisamos dominar a linguagem. Existem conceitos básicos, né, que traz para gente, né, o condicionamento, o reforço positivo, o reforço negativo, a lista de preferências da criança, conhecer a sua criança. Eu tenho a gente no Instituto, porque hoje eu estou atuando como supervisora no Instituto, até mandar um beijo para as meninas que estão aqui me apoiando. Eu sou, né? Com fofoca, mas eu incluí convidada para estar lá. O Instituto também está passando por uma reformulação, as meninas estão aí, né, com estudo permanente, eu estou fazendo parte dessa equipe lá, né? A gente a todo momento tem que estar promovendo alterações, mudanças e crescimento no nosso trabalho. Então, além do meu consultório, né, particular, eu estou no Instituto fazendo lá junto com a Marina, né, um trabalho de ajuda mútua, de crescimento compartilhado. A Ludmila, que é também a supervisora, também especialista em aba, que é maravilhosa também, compartilhamos lá no dia a dia, muitas trocas, né? Um aprendizado. E aí vou falar, acho que o assunto que você gostaria já de estar falando nesse caminhar, que são a perspectiva que os profissionais têm sobre a ciência ABA. Mas antes da gente seguir nisso, uma coisa assim que eu acho muito interessante a gente falar, você falou sobre reforçadores positivos e negativos. Eu sinto, às vezes, uma inadequação na interpretação do que isso significa. Por quê? Isso vem muito junto a uma coisa de robotizar a criança. Lu, explica, por favor, porque assim, já teve pais, juro, pais assim. Eu não vou dizer que é em Friburgo, não vou dizer qual lugar que é. Pronto. No planeta. Tá? Já teve gente me mandando mensagem, tipo, no inbox mesmo sobre isso. Isso é real. Ai, doutora, mas eu não quero que meu filho, que tem o diagnóstico, faça a terapia ABA, pois dizem que isso robotiza o meu filho, porque vai dar... É uma terapia que bota uma mesinha, bota uma cadeirinha e fica mandando fazer as coisas e ele só vai reproduzir. Lu, isso é verdade? Não é verdade em sua essência. Vou explicar. Nós temos, ao longo da história da ciência ABA, várias perspectivas de intervenção que compõem os métodos a serem utilizados. Isso é muito avaliado pelo supervisor, que é aquela pessoa que tem uma experiência dentro das intervenções, um olhar afinado, clínico afinado, que faz uma avaliação aprofundada do comportamento desse paciente, dessa criança ou desse adulto, né? Porque a aba pode ser aplicado também para o adulto. E a gente faz um mapeamento do que a gente precisa priorizar naquele momento para as intervenções e para que a gente possa estar fazendo uma intervenção realmente eficaz naquele momento para a vida daquela criança. Resumindo, nós temos as zonas de conforto da intervenção infantil. São elas, o conforto, que é aquilo que a criança faz, que é só o que ela quer. Então, o terapeuta acompanha o direcionamento da criança. Eu quero brincar com isso. A gente faz a intervenção dentro do que ela escolheu. Eu não quero isso agora. Vai para outra atividade. A gente faz a intervenção dentro do que ela escolheu. Tem a zona de atenção seletiva, atenção focada. E essa zona é a zona de atenção compartilhada, que é a zona da aprendizagem,
que aí a gente consegue estruturar uma intervenção, propor uma tarefa e a criança executa com o nosso direcionamento. Sim. E a zona de desregulação, que é a zona que a gente perde a criança. A criança não faz nenhum tipo de mando, de direcionamento clínico estruturado. E aí a gente vem trazer essa criança para uma regulação comportamental, abrindo as portas de aprendizagem, voltando lá para abrir a porta da zona de conforto, para abrir a porta da atenção seletiva, para a gente poder estar, então, estruturando a sessão em momentos diferenciados e não estar fazendo esse movimento robotizador. Sim. Mas a criança, quando chega para a gente com a rigidez cognitiva ampliadíssima, sem contato visual, sem as habilidades básicas de interação, nós precisamos fazer uma intervenção mais estruturada com a base inicial da ciência ABA, que é o behaviorismo radical, que a gente realmente coloca essa criança em um ambiente em que ela está em contato direto com esse profissional que vai estimular e buscar a resposta. Estimular e buscar a resposta. Para que essa criança possa estar correspondendo, amando, estabelecendo essas habilidades iniciais básicas, para que a gente possa estar evoluindo dentro desse tratamento. Sim. A partir desse operante, né, desse condicionamento operante, a gente traz a criança para fora desse bloqueio sensorial, esse bloqueio de aprendizagem, e aí a gente entra na ciência ABA, que traz mais essa análise comportamental e que aí sim a gente tem uma intervenção mais naturalista. Senta com a criança num ambiente mais aberto, compartilha um espaço terapêutico com aquela criança. Então, essa modalidade de intervenção faz parte da ciência, sim. Não é robotizar, mas é tratar especificadamente algo que está bloqueando, está blindando as nossas intervenções para que a gente não caia em uma exaustão dessa criança porque ela não tem habilidade. O que você vai fazer com um avião? Você precisa ter habilidade para entrar no avião, pilotar o avião e sobrevoar e ganhar um avião. Então, eu faço muito essa referência com as mães quando eu explico que em alguns momentos, dependendo de como essa criança chega para a gente, né? E você recebe essa criança no consultório, sobe na mesa, desce da mesa, grita, chora. A gente precisa trazer essa criança com afeto, com carinho. E não é uma intervenção brusca, agressiva, não. É uma intervenção extremamente técnica. Vou surpreender ainda mais quem está nos assistindo aqui. É uma intervenção em que o aplicador tem que ter uma habilidade muito afinada para promover respostas adequadas e positivas nessa intervenção. Eu hoje compartilhando com um instituto uma aprendizagem muito grande. Por quê? Eu venho de uma linhagem de intervenção, porque os meus pacientes me permitiram isso até agora, muito naturalista, de sentar com a criança, de ter a sessão dividida nesses momentos mais lúdicos, sem tanto condicionamento, sem tanta coisa estruturada, embora a gente objetivando sempre avançar e evoluir com essa criança. Hoje, eu vivencio uma realidade que a cada dia que eu entro para fazer observação direta dos aplicadores, dos psicólogos que fazem a intervenção, eu vejo um avanço muito grande nas crianças que chegaram para a gente, muito limitadas, dentro de muitos bloqueios, sabe, sensoriais, com muitas dificuldades de interação terapêutica, evoluírem assim significativamente. Então, a gente precisa ter um olhar de confiança. Porque eu vejo bem alguns pais hoje, lendo muito, eu fiz esse final de semana, também estou fazendo uma supervisão em outra instituição fora da cidade. A gente fez uma proposta com os pais esse final de semana. E na roda de conversa, até você me ligou, acho que eu falei, tô aqui depois eu te respondo, estava na oficina. Sim. O pai virou e falou assim, eu li na internet, porque a aba faz isso, porque tem a resposta, o condicionamento, tudo. Falou tudo, assim, os conceitos na ponta da língua. Aí eu fui e fiz a seguinte pergunta. Tá bom, qual momento você olhou pro seu filho? A mãe travou.
Porque a criança, ela nos diz, obviamente, com base na nossa instrução teórica, a gente vai afinando esse olhar, mas a gente precisa olhar para essa criança, porque a criança nos diz tudo. Sim. Eu recebi uma paciente essa semana lá no Instituto, ela tá vindo para o Instituto para estar com a gente, né? Que eu acompanhei também a sua, e não vou falar não, mas tá aí. Segredos. E aí, não queria ir embora. E aí, eu achei lindo, porque super conversando, dialogando sobre muita coisa. E aí, no final da história, eu falei, olha, se a Lu vai precisar sair para atender. E aí, ela fez assim, não quero. Aí, coisa mais linda essa expressão. Com certeza. E aí, para ela que depois a gente ia se encontrar e tudo, aí ela olhando assim, sabe como quem diz, estou atenta a essa comunicação. E assim, incrível ver isso, sabe? Hoje eu recebi outro também que vai para o Instituto com a gente. Quando ele me viu, ele olhou assim, e é muito engraçadinho, porque olha só a percepção, né? Eu via ela em outro lugar, agora ela tá aqui. Ela tá aqui. Oh. Eu vim pra cá, né? E aí a mãe falou comigo, que entrou no Instagram do Instituto, eu ainda não tenho muitas fotos lá, mas ela procurando uma foto minha e falou assim, não tem tia Lu aí, não. E aí, quando ele chegou lá, você tá aqui. Eu falei, estou aqui. Então, assim, gente, a gente usa um método, método de intervenção baseado nessa ciência, mas a gente precisa olhar. Eu falo sempre para os profissionais, né, que eu faço supervisão, os profissionais que fazem a formação, porque eu ministro a formação em aplicador ABA, né, diretamente. E aí eu falo, olha, primeiro passo, você precisa olhar, você precisa se despir. E uma das oficinas que eu faço na minha formação é trazer um brinquedo lúdico para eles brincarem. Porque quando a gente consegue brincar dentro de um ambiente adulto... É muito legal. Sem se preocupar em ser julgado, em ser olhado, virar cambalhota. E o pessoal ri muito comigo, porque eu só ando de salto, né? A gente ainda não se conheceu pessoalmente. Mas eu só ando com saltão assim, direto. Não. E aí eu vou aprender, arranco o salto e jogo pra cima. E o pessoal fica olhando. É uma forma de você se despir. Fisicamente falando, é uma forma concreta de mostrar, opa, eu era adulto, agora eu posso ser criança com você, né? Tá no chão. Eu tenho hoje um recurso maravilhoso aqui, que é um saco sensorial, que ele tem um monte de bolinha dentro, ele é enorme. Eu entro dentro com o meu paciente. Gente, é uma delícia. Ele fica encantado aqui. Eu também boto luz piscando. E aí, a instrução, a gente faz o tempo de espera, a gente faz todos esses programas básicos, né? O brincar compartilhado, estruturado, que eu vou falar com você que são os programas, né, dentro dessa ciência ABA que a gente precisa estar desenvolvendo, porque o brincar, ele se torna funcional. Sim. Mas para trazer a criança para essa funcionalidade, você precisa se despir. É o segredo da intervenção. E assim, eu tenho percebido no meu dia a dia, na minha prática, que quanto mais eu consigo vencer esses bloqueios da vida adulta, né, mais a gente consegue desenvolver um trabalho terapêutico eficaz. A mãe aqui falando comigo, porque ela morre de rir, porque ela fica na minha sala me esperando e eu dentro do saco azul. Vou deixar você entrar, Cíntia. Ô, Lu, deixa eu só cortar você um pouquinho, tem umas perguntas aqui que eu acho que é interessante. Eu coloquei a questão de que a ABA ela não é exclusiva para o transtorno do espectro autista, que pode também, né, tem uma base teórica que pode ser aplicada em outros transtornos. E deixa eu ver aqui quem fez. Anne Carol Cordeiro perguntou assim, mas por que então não pode ser usado por crianças com TDAH também esse método? De fato, eu enquanto profissional, eu vou dar a minha resposta que não é uma resposta. Eu vou reforçar aqui, eu acho muito importante o profissional médico, o neurologista, seja de criança, adolescente, seja de adulto, eu acho que a gente tinha que criar um fluxo um pouco mais adequado. Eu acho que o nosso papel deveria ser, não é que vai ser assim, mas deveria ser o quê? Olha, essa pessoa, essa criança, esse adolescente, esse adulto precisa de um psicólogo. E eu acho que quando a gente fala de que tipo de terapia ou que metodologia será aplicada, eu acho que caberia mais ao psicólogo. Mas aí eu vou entregar também essa pergunta à Luciana. Lu, passada a discussão
Eu fui, te encaminhei, você avaliou e você acha pertinente, né, a terapia ABA para um paciente com TDAH. Eu não, mas nós teríamos embasamento diante de um plano de saúde para a gente sustentar essa indicação? Olha, hoje a gente está enfrentando uma grande dificuldade Sim. com essa questão. Sim. Até vai aqui falar dessa questão tão delicada da carga horária, né? Porque isso não vem no laudo médico, o plano entende que a gente tem tanta propriedade em ampliar quando necessário. Reduzir, ok. Reduzir, sem problema nenhum. Pode uma vez por semana, meia hora, tá? É uma dificuldade muito grande. Por isso que eu sempre procuro estreitar assim uma proximidade com o neuropediatra, né, que acompanha junto comigo essas crianças, eu que acompanho junto essas crianças, porque a gente precisa dialogar. Porque vir pra gente só com o método, só com a ciência, né, só com a indicação do tratamento, sem a carga horária, atrasa em 20 dias até ele retornar com uma avaliação para que a gente possa fazer esse ajuste e até ter, enfim, o fluxo não vai funcionar. Isso é uma questão. A outra questão é que a gente, dentro do transtorno do desenvolvimento em geral, é preconizado pela Organização Mundial de Saúde que o médico ele tem essa autonomia. Então, pode sim fazer a indicação dentro do médico, dentro do método, né? Da ciência ABA, se referindo que deverá ser feita a análise do comportamento para ajustes comportamentais dentro do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, principalmente salientando a evolução das habilidades escolares. Sim. Porque a ciência, né, a ABA, traz métodos de intervenção, traz ferramentas que são fundamentais para essa criança se organizar, principalmente quando tem o combinado. Sim. O combinado, a gente consegue fazer muito esse ajuste. Dentro da intervenção, gente, como a gente falou, dentro da intervenção para TDAH, da análise do comportamento naturalista. A gente vai trazer a criança para dentro dessa interação com as preferências dele, levantando esses recursos que possam trazer o desenvolvimento dessas habilidades de atenção focada, concentrada, compartilhada, a diminuição dessa hiperatividade, né? Potencializar as habilidades, né, de aprendizagem com letramento, a leitura, a escrita. Aí sim a gente pode estar utilizando. Já não é um caso de um condicionamento radical, como é o caso do nível 3 de suporte dentro do TEA. Sim. Aí, então, rapidinho, Lu, uma forma, por exemplo, que eu acho que também vai vir outra pergunta, as indicações clínicas, né? Eu acho que nesse contexto, além do transtorno do espectro autista, além de TDAH, eu acho que a gente pode pensar, por exemplo, talvez também transtornos de humor. Pessoa, sei lá, modificar um pouco a forma que você atua no seu dia a dia. Eu acho que uma falha importante que, então, nós, enquanto médicos, podemos colocar é essa questão de análise aplicada do comportamento. A gente mencionar essas palavras, porque a gente, de uma certa forma, a gente vai estar falando sobre a ABA, né? Que é Applied Behavior Analysis. Então, a gente está falando que, o diagnóstico não é TEA, mas é necessário uma análise aplicada do comportamento, aí a gente coloca lá a frequência das sessões, né? Eu acho que nesse contexto, a gente mencionando isso já traz o subentendimento da importância realmente disso ser aplicado mesmo em outros transtornos. Agora, assim, eu vou aproveitar uma outra pergunta sobre... Eu acho que já dá para a gente entrar até nisso também, aproveitar o ensejo. Como a terapia ABA ela pode ajudar na alfabetização? Então, trazendo a... Eu amo esse assunto. A gente vai ficar aqui até amanhã. Essa estimulação linguístico-cognitiva. A gente
trabalha habilidades que vão permitir a essa criança estar nesse contexto estruturado, nessa educação sistematizada, porque as habilidades de aquisição, né, dessa aprendizagem vão estar potencializadas. A gente vai ter essa criança com a literação desenvolvida, com a questão da rima, que são prediletores aí desse processo alfabetizador. O segmento de instrução proposto, que são os instrumentos que o professor geralmente faz na sala de aula para realização de atividades dentro, né, das matérias escolares, português, Sim. matemática. Então, a gente tem realmente a evolução de aspectos, por exemplo, intraverbal, né? Todas essas habilidades que a gente pode estar fazendo uma adequação de habilidades escolares para desenvolvimento desse processo alfabetizador. Lembrando sempre quando a gente tem atrasos, né, no desenvolvimento, a gente precisa ter o entendimento de aí sim a gente utiliza essa expressão, a criança precisa ter um tempinho dela dentro das condições que ela está. Aí, nesse contexto, cabe a gente não esperar que a criança leia com letra cursiva com 2 meses de alfabetização. Todas as atribuições desenvolvidas no mesmo momento, isso daí sim. Né? Aí não dá. Mas, por exemplo, figuras de linguagem. Quando a gente entra no programa de ensino, porque ABA é programa de treino de aprendizagens, de habilidade. Então, a gente tem o nível inicial, que é o programa de ensino básico, que são essas portas sensoriais que a gente precisa abrir. Atenção, contato visual, a questão todo do aspecto grafomotor, do mando, atenção visomotor. A gente faz toda essa intervenção para desenvolvimento dessas habilidades iniciais. Depois a gente passa para um nível mais intermediário, tá? E aí, ao nível intermediário, o que a gente faz, né? A gente traz um mundo do faz de conta, a contação de história, a brincadeira compartilhada, segmentos de instrução mais composto, mais instrutivo, mais sistematizado, e a gente vai desenvolvendo essa criança. Olha só quanta contribuição lá para a alfabetização, que ele precisa de uma sala, de uma mesa coletiva para uma mesa individual que ele vai sentar sozinho e vai passar 4 horas ali. Então, a gente tem sim... Antes de você seguir, aí nesse contexto, por exemplo, é interessante o terapeuta, ele também, né, do ponto de vista da terapia, conhecer o ambiente escolar, ver como funciona esse ambiente, porque isso foi muito falado, assim, o que eu tenho achado legal sobre todos os neuropods é a gente está criando conexões. E a gente está vendo que, em hipótese alguma, essas conversas são para mostrar assim, só aquele terapeuta ele tem um trabalho todo, só aquele... Não, é uma conexão. E você está falando, parece que todo mundo meio que combinou, e não é combinado, o papel do terapeuta na escola. Principalmente nos processos de mudança, né, de novos ciclos que essa criança ou que esse adolescente possa ter. Então, isso também pode fazer parte, né, da necessidade dentro da terapia, fazer também essa visitação escolar, né? Algumas escolas que abrem muito para a gente estar participando e a escola, assim, vê, né, as nossas indicações, né, sugestões como muito bem-vindas, tá? Mas existem unidades que ainda precisam aprimorar um pouquinho esse entendimento. Sim. Estando naquele espaço para realizar assim uma mudança extraordinária, para colaborar em um processo não só daquele paciente, mas dos demais. Por quê? Né? Uma sala de aula com 2, 3 pacientes dentro do espectro, com um mediador escolar junto com ele, essa sala de aula ela precisa ser olhada, ela precisa ser observada, até para que a gente possa colaborar com algumas indicações. Então, é fundamental, sim. Principalmente o processo adaptativo. Eu já estou nesse momento com algumas crianças que vão fazer a transição de educação infantil, ensino fundamental, né?
já fazendo a indicação de que já faça a mudança dessa cadeira, porque ele passa a sentar em uma cadeira sozinho, né? Levar ele para conhecer esse espaço. Nós tivemos assim uma evolução muito grande de um paciente que a gente acompanhou ano passado, com o reconhecimento dos espaços desse ambiente escolar, com acomodações sensoriais. Então, a gente passou uma criança que participa hoje de todas as atividades da escola, apresentação, dança, né? Uma série de conquistas nossas, e que a gente viu que a escola abrindo as portas para a gente estar lá, para toda semana, para estar acompanhando naquele momento de maior dificuldade daquela criança, né? E também promovendo a interação da família nesse diálogo. A gente vê que realmente os ganhos são muitos, né? A gente tem alfabetização por equivalência de estímulo, que se fala muito hoje. Então, assim, ABA é estímulo-resposta permanente, frequente, constante, né? Intensivo. E se a gente traz a contribuição e também ajuda esse professor a usar essa linguagem, porque o comando é estruturado, a fala tem uma entonação diferenciada com essa criança, a solicitação desse contato, né, visual, para esse contato nos apresentar uma interação de compreensão da mensagem que está sendo solicitada a essa criança ou das suas necessidades. Então, assim, tem várias sugestões que a gente pode estar ajudando essa criança a estar evoluindo dentro desse ambiente. As escolas, né, precisam nos receber aí de uma maneira mais positiva, para que a gente possa estar colaborando, né, dentro do possível. Eu já falo sempre quando envolve, assim, quando tem envolvido escola, porque eles dizem que eles não têm preparo. Eu tenho falado muito sobre os pais. Hoje, eu acho uma vergonha a gente virar, não tem preparo. Como você disse, tem instituições aí que permitem capacitação online. Eu não tenho dinheiro para me capacitar online. Gente, entre em contato com a terapeuta que faz assistência a essa criança, esse adolescente. Tira dúvida. Poxa, estou vendo que essa via não está funcionando. É só remédio? Porque, Lu, a demanda por medicação é uma demanda, assim, que não termina. Isso não parece que é preguiça da nossa parte, mas não é. Porque uma vez que a gente prescreve medicação, e por vezes é necessário, não vou entrar nesse mérito, mas existem corresponsabilidades a mais do que o que a terapia pode realmente trazer e proporcionar ao paciente. E mais duas perguntinhas, gente, para a gente seguir. Deixa eu ver aqui. Vamos entrar agora na questão de carga horária. Nós temos uma carga horária mínima e nós temos uma máxima. Lu, qual é a carga horária mínima para a gente indicar a terapia ABA? E qual o máximo também? A ciência, ela traz, né, uma informação de que o mínimo de 10 horas de intervenção semanal. A gente tem isso preconizado na ciência, nos estudos, né, nas evidências científicas. Mas a gente precisa entender que são 10 horas de intervenção. Sim. Então, não é 10 horas de psicologia. 10 horas de intervenção em método ABA. Então, a gente, em método em ciência ABA, né, na metodologia. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque o analista do comportamento precisa analisar, e a gente vem com as tarefas desse analista. A gente avalia a rotina dessa família e a gente faz a proposição de algo que não vá causar a exaustão exacerbada ou descompensada desses estímulos para essa criança, de acordo com a faixa etária que ela está, de acordo com a participação que essa família pode contribuir nos avanços dessa criança. Se é uma mãe que tenha disponibilidade, ou pai, né, que tenha disponibilidade de também estar colaborando a partir de uma orientação desse profissional com as intervenções, isso tudo engloba essa carga horária semanal. Então, a gente precisa falar disso. Porque hoje a gente briga muito com o plano, mas a gente precisa também defender um pouquinho. A gente precisa entender que não é jogar no plano uma carga horária máxima de 40 horas semanais. Não. A gente precisa ajustar o que aquela criança, com essa avaliação do comportamento, das barreiras,
de seu desenvolvimento, dos seus aspectos gerais, do contexto, porque a gente tem dois marcos muito importantes na análise do comportamento, que é o contexto, Sim. primeiro, e a curva do desenvolvimento são os nossos dois parâmetros de análise comportamental. A gente avalia os atrasos e aquilo que é exacerbado no comportamento dentro dos marcos de evolução de desenvolvimento infantil Sim. desse indivíduo, mas a gente também avalia o contexto. E aí a gente entra com as escalas de análise de habilidades sociais, a gente entra com o levantamento clínico do ciclo da vida dessa criança, dorme que hora, se alimenta que hora, como se alimenta. Sim, sim. Todo o contexto cotidiano, natural, né? Que o indivíduo vive, isso daí vai ser importante a gente ter uma noção sobre isso, com certeza. Faz parte da carga horária de estimulação. Por exemplo, eu tenho várias mães que ficam muito presentes na vida dessa criança, estão sempre me perguntando. E aí são tarefas mesmo naturalistas, comum. O que eu posso fazer? Leve ao parquinho, leve ao shopping. Lá você vai fazer esse tipo de direcionamento, você vai fazer esse tipo de intervenção. E aí, dentro do consultório, no meu atendimento clínico, eu trabalho habilidades adaptativas para que essa família possa sair, para que essa família possa ir a um restaurante, possa ir a um shopping, participar de aniversário. E em casos em que a gente tem crianças fazendo a transição do nível de suporte, porque eu gosto de usar essa palavra, Sim, sim. então, né? Nível 3, a gente vem para 2. A gente que acompanha, a gente pode até indicar um AT, se a gente não tiver disponibilidade. Eu costumo ir a tudo, quando posso. De no aniversário, no shopping, já fui várias vezes, shopping, até na igreja, já fui. E foi maravilhoso, a família depois conseguiu conduzir. Gente, você tira meia horinha e você, com o olho clínico que a gente tem. Porque, olha só, médico ginecologista não tem hora para criança parir. Eu costumo falar isso. Então, não seja ginecologista. Baba é um ginecologista do comportamento. Porque a criança não tem hora para ter crise. Então, assim, é lógico que eu tenho os meus momentos, tá? E eu falo com as minhas mães. Mande mensagem, 2 horas da manhã, acordou, manda mensagem. Se eu estiver no shopping, se eu estiver no pagodinho, que eu gosto bastante, eu não vou atender. Agora, se eu estiver disponível, e aí vem o meu comprometimento, gente, às vezes eu vou tomar água. Aquele momento que eu gosto de fazer uma leitura, eu adoro ler à noite. Então, às vezes, eu tiro 20 minutinhos para estudar, adoro, porque eu. É coisa de TDAH, não tem jeito. Aí eu acordo de madrugada para dar aquela estudadinha direto. E aí é hora de passar o olho no celular. Tem uma mensagem, eu encontrei uma mensagem uma vez, do falecimento de um avô. Era mais ou menos 1h30 da manhã. E eu falo isso com as minhas famílias. Mande a mensagem naquele momento que você teve aquela dúvida. Não espera o horário comercial, não. O meu telefone fica desligado quando eu não posso atender. Quando eu posso, eu dou retorno. E aí eu recebi essa ligação, era 1h pouco da manhã, do falecimento de um avô e uma orientação familiar. Levo, não levo no velório? Quer dizer, aquela família despencou em um luto, em um momento difícil. E aí eu respondi, 2h pouco da manhã. Aí o pai, ué, a senhora não dorme, não? Eu falei, não, eu durmo, mas eu dei no meu momento aqui de pessoal, né? De levantar, fazer uma leitura e tudo. E sempre que eu posso, eu dou essa olhadinha no celular Sim. e respondo. É porque. E caso era urgente, né? Claro, claro. Apoio, né? Não que eu fosse falar leva, não leva, eu falei assim, olha só, qual era assim, a proximidade da criança com esse avô, né? E aí fiz essas abordagens, porque a gente dá análise do comportamento aplicada. Você tudo que tem que não tem. Às vezes, as mães me ligam e falam assim, não aconteceu nada e eu regulou. Eu falei, vamos pensar junto? Vamos ver os antecedentes, o comportamento apresentado, o que viria depois. Vamos ver o contexto, vamos avaliar. E aí a gente encontra uma vírgula. Essa vírgula foi o ponto final da história que abriu um capítulo. Então, a gente precisa fazer essa análise, né? E aí eu fiz várias perguntas, de acordo com a resposta, dei a orientação. Sim. Então, assim, a gente precisa estar acessível, né? Mas eu também tenho os meus momentos. Tem hora que eu realmente... Qualquer pessoa, não. Uma morena ali na... A Anne pediu para reforçar. A Anne perguntou, então, método A bem indicado para TDAH. Anne, a ciência de análise do comportamento aplicado
é indicado. Então, o médico pode colocar essa fala, mas não indicar método ABA, tá? A gente pode colocar sim para que seja feita essa análise do comportamento aplicado, tá? Deixa eu ver aqui outras perguntas. Muitas pessoas aqui agradecendo as explanações. Muito bem. Tem uma questão. Meu filho está no 3º ano, ele tem apresentado dificuldade de ir para a escola e diz que a escola está chata, ele tem TEA nível 1. Então, e daí entra a questão que a gente estava conversando. Tem dúvida? O que seria o mais adequado? A pessoa chegar, fazer um registro daquela situação ali, poder passar para o papai, poder passar para a mamãe, para poder passar para a terapeuta. Ou, na dúvida, a própria terapeuta se colocar lá à disposição de fazer uma observação, né? Uma avaliação do que está acontecendo, quais são os fatores deflagradores e quais são os fatores depois que acabam surgindo após esse comportamento. Então, alguma coisa pode estar acontecendo aí, Aline. A Anne perguntando se... Não sei quem que ela está perguntando se é de Friburgo. Acredito que é a Lu. Lu é de Friburgo. Lu atende em Friburgo. Lu tá rodando aí um pouco alguns locais. Estou em Rio também. Isso aí. Deixa eu ver aqui outras questões. Muito bem. Agora, Lu, vamos dar seguimento, que acho que eu não estou vendo nenhuma pergunta. Gente, se tiver pergunta, mande, por favor. Outra questão, assim, eu acho que é muito importante, porque quando a gente vê o modelo, na sua estrutura, a gente entende a presença do assistente terapêutico. Então, assim, cabe a quem, uma vez que a gente sugere, né, a terapia ABA, cabe a quem usar o reforço ou não do assistente terapêutico. Seria interessante, por exemplo, eu atendo um paciente, esse paciente ele passa a ter, vamos falar sobre TEA, né? Passa a ter o diagnóstico, né, de TEA. Eu percebo que é um TEA nível 3, né? Coloco lá as horas dentro da sugestão entre o mínimo e o máximo para a realização ali da terapia ABA. E que momento, ou se não existe esse momento, que o médico pode incluir a presença do assistente terapêutico? Você acharia interessante a gente deixar essa conversa para uma segunda etapa, pós-avaliação? Qual a sua opinião com relação a isso, uma vez que é uma coisa que hoje o plano, né, não entende, não está no rol, né, não entende que essa figura está no limbo. Não é terapeuta e não é gente comum. O que funciona? Qual a sua opinião com relação à nossa indicação de assistente terapêutico? Então, eu vejo duas possibilidades, até porque eu tenho estudado muito sobre isso, porque é uma das minhas críticas a essa não cobertura, né? Hoje a gente tem a indicação da carga horária, né, dentro da metodologia, dentro da ciência ABA. Cabe ao profissional psicólogo desenvolver, né, elaborar o plano de intervenção comportamental ou plano de tratamento individual. Aí cada instituição dá essa nomenclatura, mas é o plano de intervenção individualizado, a partir da análise do comportamento dessa criança, da história clínica, do uso desses protocolos e escalas, enfim. Isso leva, já vou esclarecer, leva aí de 1 a 2 meses para ser feito com todas as necessidades, né, com todos os aspectos que a gente precisa estar avaliando. E aí, o que a gente faz? A gente pode incluir, sim, dentro do plano terapêutico, como atividade terapêutica, algo dentro do ambiente natural. Eu estou entendendo assim, existe uma discussão num grupo que eu faço parte de outros colegas, né, a nível de mestrado em saúde pública, discutindo essa cobertura, tá? Sim. Se vier no laudo médico, separado da carga horária, o plano já nega, só mediante uma avaliação psicossocial, de assistente social, a respeito de uma liminar que se consegue a cobertura. Sim. Que é um processo desgastante, né? É um processo muito desgastante, e aí a família realmente tem que ficar discutindo com o plano, e vai para lá e vai para cá. Então, assim,
eu vejo que hoje o que a gente pode buscar de instrumento, né, legal para estarmos apoiando essa família seria isso. Mas eu também preciso levantar uma responsabilidade dos familiares, porque a T não é babá. Não. Profissional que ele tem uma responsabilidade grande, porque ele executa um plano terapêutico elaborado numa hierarquia. Vem lá o médico, ele encaminha a criança para uma intervenção terapêutica, vem o supervisor ABA, ele elabora esse plano de intervenção e vem esse AT para aplicar. Sim. Esse AT aplica as tarefas elaboradas, escolhidas, instrumentalizadas, com recursos para que essa criança tenha a evolução clínica esperada dentro do tratamento. Hoje, a gente, enquanto família, enquanto mães, enquanto responsáveis, porque eu também sou mãe de uma criança com uma tríade desafiadora, né? A minha filha ela tem TEA, TDAH e TOD. Eu vejo que a minha filha ela nunca fez uma carga horária extensiva de intervenção. Sim. Mas a família, sim, toda a família. Os avós, a avó dela, que é assim, mais nossas vidas, é quem mais fez a formação em ABA. Eu falei até que eu tô falando até para ela que tá me assistindo, que eu vou dar um certificado para ela. A avó paterna, minha mãe também, que tá aí assistindo. Então, assim, eu não tive a terapia intensiva. Hoje ela faz um acompanhamento maravilhoso com colegas aqui da Movitar. Vou até fazer aqui a indicação, porque assim a gente precisa estar compartilhando, porque, gente, é a análise da criança. Cada criança ela tem uma modalidade de recepção uma capacidade de receber essa intervenção estruturada de uma determinada maneira. Por isso estamos aqui. A minha filha não se adaptou a método ABA de intervenção radical. Sim. É intervenção naturalista, com uma base existencial. Então, a gente tem que deixar o profissional que está habilitado para fazer o planejamento terapêutico dos nossos filhos estarem atuando com esse planejamento. Estarem tendo liberdade e segurança. Não dá para ficar discutindo. Ah, mas não tem estímulo, não tem resposta, não tem reforçador. Se aquela criança tem a base naturalista de intervenção, dando evolução a ela dentro do aspecto que ela precisa avançar dessas habilidades, o profissional está certo dentro da sua... Com certeza. E que quanto médico tem que ouvir isso, né? Porque isso é um processo aí dinâmico, contínuo, né, Lu? Não faz mal. Dialogando com a gente, né? E aí a gente está sempre debatendo, isso dá uma segurança muito grande, porque a gente vê essa criança todos os dias praticamente, né? Você vê nas consultas periódicas, mas a gente vê todo... né? Então, assim, a gente sabe às vezes de informação que precisa. Então, assim, a gente precisa, voltando à questão do AT, ter essa parte dessa família também com responsabilidade social também, porque se a gente começa a ter AT de qualquer jeito, sem necessidade, a gente entra numa briga com o plano, daqui a pouco a gente tem pacientes que realmente têm a necessidade e a gente não consegue promover esse tratamento. Como hoje já acontece, né, Lu? Hoje... Acontece. Assim como a carga horária. Que aí ou assim, falar que a gente recebendo um laudo com a indicação de 40 horas semanais de terapia ABA, né, e tal, mas a gente tendo a indicação de uma avaliação técnica para ajuste, isso faz toda a diferença. E aí a gente consegue conversar com a família. Eu já tive trocaram de atendimento, porque eu falei, olha, eu tô avaliando, mostrei os meus instrumentos, né? Que eu tô até com alguns aqui para falar com o pessoal, né? Que são testes psicológicos, são protocolos, são várias escalas que a gente utiliza. Para cada criança a gente faz um plano de avaliação, né? Com início básico, mas com instrumentos específicos para a necessidade que a criança apresentou. E assim, você vai fazer 40 horas, não, então eu vou para outro lugar. E a criança não tinha necessidade dessas 40 horas. Exatamente, gente. Gente, com qualquer medicação, excesso de dose é danoso. Não é benefício, gente. Se a
como... na verdade, se não, a gente tem que entender que tem que existir tempo para ser criança, para ser indivíduo. É muito surreal isso. Mas, assim, espero que essa família com essa criança, dentro da sua jornada, talvez ouvindo 1, 2, 10, 15 vezes, tenham compreendido que isso é uma linguagem uníssono, né, Lu? Porque, infelizmente, também a gente entende, isso acontece em qualquer profissão. Você faz o seu correto. Vai chegar um momento que alguém não vai fazer o seu correto. Mas, gente, quando três coisas, um fala uma coisa completamente diferente, questione, pergunte ao médico. Eu sempre peço isso para os pais. Doutora, me orientar a terapeuta. Olha, isso aí não é preconizado, mas deixa eu conversar com a pessoa. Porque é o que você também acabou de falar. Não é porque o diagnóstico é tal, a terapia melhor é tal, vai funcionar para todo mundo. A gente tem que individualizar mesmo, porque senão as coisas ficam complicadas. E Lu, tem uma pergunta aqui bem capciosa para você. Capciosa não, tô brincando, tá? Só terrorismo. Deixa eu ver aqui. Qual a diferença do TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, para a terapia ABA? Então, a diferença são os instrumentos utilizados, as modalidades de intervenção, né? As técnicas utilizadas pelo profissional. A ABA, ela utiliza muito escalas de observação. Bom, vou ser mais clara, assim. Questionários avaliativos que vêm com direcionamento do que a criança deveria fazer naquela faixa etária, naquela idade como resposta, sim ou não, e a gente vai avaliando isso de uma maneira muito estruturada, né? E no final você faz uma correção do que ela apresentou, e aí a gente tem um score que se chama, que é um resultado numeral, né? Um numeral que enquadra essa criança em um direcionamento técnico, científico, para a gente poder estruturar o planejamento. O TCC, ela já entra com técnicas terapêuticas que vão estimular a cognição, a emoção. E aí a gente entra com ferramentas como a escrita terapêutica para reflexão e organização de pensamento, tríade cognitiva, que a gente traz habilidades de emoção e de elaboração de pensamentos disfuncionais, que são pensamentos que a gente chama, que são pensamentos que não estão adequados com a realidade. Então, psicoticismo, né? Abordar. Sim, sim, sim. Amo as duas. Não, e assim, eu acho que uma boa fala também, eu uso muito isso porque me ensinaram uma vez, eu tirei também várias dúvidas também, como você está tirando agora. A fala de que para o TCC, eu acho que uma grande palavra é cooperação. Mas não cooperação, eu quero fazer ou não quero fazer. É cooperação até cognitiva. Aquilo dali fazer um pouco mais de sentido, de uma forma mais fluida. E enquanto que na terapia ABA, não que você não tenha que cooperar, mas é um outro direcionamento que o paciente realmente precisa ter para poder colocar em prática tudo aquilo que ele é ensinado, né? Tem uma pessoa aqui, a Nina Carvalho, ponderando: minha filha tem 22 anos, autista nível 1. Como ajudar ela a ser mais independente, lidar com situações no trabalho, baixa autoestima e etc. Então, vamos trazer, ela faz acompanhamento, foi bom a Nina mencionar isso aqui. A gente hoje, lá no Instituto, a gente já está, doutora Rani, até conversando muito sobre os autistas que estão crescendo. Como se... A gente tem aí instituições, e lá no Instituto a gente já está nesse patamar, avaliando novos programas de intervenção para adolescentes, para adultos. E assim, tem novidade para 2024 vindo aí. Que legal. Então, ter um acompanhamento para que ela possa estar desenvolvendo essas habilidades comportamentais e ajudando a estar mais adaptativa. Então, assim, ela precisa de fazer uma carga horária semanal de intervenção para que ela possa ter o espaço de organização desses aspectos da vida diária, nessas AVDs que a gente chama, e esse profissional está auxiliando para que ela possa estar, então, avançando, né, generalizando habilidades e comportamentos e está evoluindo aí dentro dessa faixa etária que ela se encontra. Eu hoje
acompanho um paciente que ele está começando a ter interesse por namorar. E aí aconteceu um fato, assim, pra gente, a gente fica encantada, né? Que é assim, a inocência de trazer um questionamento em terapia de que a garota que ele gosta dele também, e ela deu um beijo nele. Ele, língua tem várias bactérias, ele estava desesperado. E aí eu fui explicar isso para ele, né? E ele querendo saber mais e tudo, mas ele estava assim, irritadíssimo. E realmente a percepção é outra, né? E aí, com essa questão de instrução da família, né? Para que possa estar conversando com essa jovem, para que entenda que ele tem uma outra percepção dessas questões, né? Que ela precisa ir no passo a passo, né? E, enfim. E aí a gente vai fazer treinamento agora, para ir a shopping, para ir na pizzaria, para fazer uma série de coisas. Porque tem essas. Um dos grandes problemas dentro dos pacientes, assim, eu acho que quando a gente fala sobre neurologia, né, é inserção no mercado de trabalho, né? Porque trabalhar é muito mais que só ter conhecimento. Aliás, o ter conhecimento é pertinente, mas muitas das vezes não sustenta no trabalho. E uma das questões que a gente vê são as habilidades sociais, né? É você ter a capacidade de você ter aquela mentirinha no momento, ou aquela omissão no momento adequado, para você não ferir ali o ego daquele indivíduo que hierarquicamente está superior a ti. Essa iniciativa que vocês estão tendo, eu acho muito interessante, porque meus pacientes adolescentes, tem um deles que fez 18 anos, falou que não quer sair do consultório, porque não quer. Não, tia, eu tô bem aqui, eu tô me sentindo seguro. Mas ele me falou sobre isso. Tia, olha, eu sei que eu sou inteligente. Eu sei que eu quero fazer, o que ele quer fazer? Engenharia mecânica. E eu vou poder fazer engenharia mecânica. Mas e na hora de chegar e falar que uma coisa que meu chefe fez está bom e não está bom? O que eu vou fazer? Eu não vou poder falar. Gente, eu achei isso tão sensacional. Porque a gente conta mentirinhas sociais a todo momento. E até essas habilidades de segurar a onda, não é mentir, mas segurar a onda. Pô, vamos, ou então vamos ver de uma outra forma. Eu acho que vai ser tão interessante isso, porque existe uma dificuldade muito grande na inserção no mercado de trabalho. Muito grande. Essa inabilidade, né? E aí, é treinamento mesmo, de iniciativa, de treinamento de frases bem práticas, né? Porque realmente eles não têm essa não tem. Não é maldade. E quem tá de fora acha que é maldade, não entende, né? É um exercício difícil, mas não é um exercício impossível. Não é à toa que a gente está aqui hoje e que muitos outros também proporcionam espaços para a gente poder ter esse diálogo. Uma outra pergunta, Lu, antes a gente entrar no mérito de orientações, que eu sempre peço orientações. Quando assim, eu sei com relação à faixa etária, mas considerando dentro de uma faixa etária específica, esperada, eu entendo também que o Denver, ele tem que observar o indivíduo, né, para poder, de uma certa forma, direcionar, né, usar também alguns reforçadores. Quando, dentro de uma mesma faixa etária, tudo, quando eu penso em indicar Denver e quando eu penso em indicar Aba? 4 anos. Eu acho que tem uma evolução mais significativa dentro dessa, né, hoje em dia a gente tem aí 9 meses, 1 ano, a gente já vê atraso que a gente já começa com intervenção precoce, né? Até 4 anos eu vejo uma funcionalidade muito grande nessas técnicas de intervenção. A lista, então a gente realmente vai observando, vai estruturando estimulações da curva de desenvolvimento infantil. Não estruturado, porque as habilidades de atenção, de espera, elas são um pouco menos rígidas no contexto dessa. Então, essa intervenção ela é mais eficaz nessa faixa etária, por isso que é dentro, né, da indicação, ela vem mais. E uma dúvida, né? Alguns pais falam comigo, mas não tem tanto Denver, né? Mas a gente tem a questão das formações que são
feitas em blocos diferentes, mas quem tem formação em aba tem da ciência essas modalidades que eu acabei de falar, que é o behaviorismo radical, que é uma intervenção mais rígida, mais estruturada, e tem intervenções mais naturalistas, que é o Denver, que quando a gente recebe uma criança até 4 anos de idade, não vocal. O som, acho que o som tá falhando um pouquinho. Gente, vocês estão ouvindo bem, a Lu? Estão me ouvindo, ok? Acho que agora. Tá me, Deixa eu ver. tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo bem. Tava meio que falhando, tava ficando baixinho. Então, quando a gente vê a criança, né? Aí o que eu vou falar? A gente precisa ver, vou te falar um nome agora que eu adoro. Me assustei quando eu vi. A cunha comportamental. O que é a cunha comportamental? É aquele comportamento inadaptativo ou aquela habilidade em atraso que tem que ser a prioridade do início da minha intervenção. Então, eu preciso avaliar essa criança e ver as habilidades que darão acesso a novas aprendizagens que serão a prioridade. E aí, o porquê Denver e por que não. Então, o que acontece? A gente tendo um paciente, né, não vocal, porque hoje a gente acabou de passar por um congresso de fonoaudiologia e as fonos lá a nossa fono Babi, né, Bárbara, lá do Instituto participou e trouxe esse conhecimento pra gente. Olha a importância de uma equipe interagindo, hein? A gente usa hoje não vocal, quando a criança não usa a oralidade para se comunicar. Não verbal não existe, porque chorando, gritando, batendo, fazendo qualquer coisa, ela verbaliza o que ela precisa, o que ela necessita, o que não tá legal. Então a gente tem a criança não vocal, gente. Prioridade é essa comunicação oral, essa comunicação das suas preferências, das suas necessidades. É ensinar, mostrar pra gente que algo não tá legal. Principalmente, eu me preocupo muito com dor, com desconforto. Eu recebi uma criança com uma bolha no pé, uma sandália machucando, ela não queria ficar na sessão de jeito nenhum. E eu botando o consultório abaixo, uma intervenção Denver, naturalista, trazendo tudo que tinha e que não tinha. E a gente conhece choro, né? A gente que é mãe é uma coisa, também ajuda. Falei, esse choro não é choro de pirraça, não é choro de birra, não é choro de quem quer ir embora, é choro de alguma coisa. E aí chamei a mãe, vamos ver o que tem. A mãe, não, tá cansada. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, vamos tirar alguma coisa. Aí tirei o sapato, quando eu tirei o sapato tinha uma bolinha embaixo do pé. Falei, e a mãe ficou assim, como é que você sabia que tinha alguma coisa? Falei, porque o choro é diferente, não tem jeito. E aí, a necessidade da gente ensinar. Gente, coisa de mãe. Dodói, ruim, cara feia, qualquer coisa. Verbalizar algo desconfortável é fundamental. Linguagem. Porque uma criança tem muita crise quando algo ruim está passando dentro dela, ela está sentindo e ela não sabe verbalizar. Então, quando eu vejo um paciente chegando para mim, né, lógico, a gente trabalha contato visual, a gente trabalha tudo, mas assim, eu quero que ele faça algum som, algo que ele possa usar como comunicação verbal das suas necessidades, tá? Tem uma avó aqui que eu convidei, ela está entrando para o meu acompanhamento, Rani, diz que a paciente, ela tem também a questão da deficiência visual, ela perguntou... E até ler essa pergunta mesmo, que ela colocou a verdade. Você quer ler aí para mim? Que eu já perdi ela aqui no... Tô procurando aqui, peraí. A minha neta também é deficiente visual. Será mais difícil fazer a terapia ABA? Então, eu quero agradecer a ela por estar aqui. É uma família maravilhosa, super participativa, né? Tá conhecendo o meu trabalho agora. Voltei. Como eu sempre digo, né, quando eu faço o acolhimento, né, esse início de estabelecimento de vínculo precisamos estar juntos. Cada paciente é um paciente que vai ser olhado dentro das suas especificidades. Hoje é um desafio grande realizar essas adaptações, mas elas vão ser feitas. Eu estou estudando muito e aqui já vou pedir aqui a nossa querida neuropediatra, porque
certamente eu vou solicitar ajuda aí, porque a gente vai fazer as adaptações necessárias. Já fiz contato com várias profissionais que trabalham com deficiência visual, porque é algo que está chegando para uma supervisão direta comigo, Uhum. que eu ainda não atendi dentro das necessidades que essa paciente traz. Então, sim, a resposta é sim. Nós vamos adaptar os recursos dentro da acessibilidade que a paciente necessita para promovermos a evolução, o desenvolvimento das suas habilidades para a qualidade da vida dela, sim. É uma paciente de 15 anos, está chegando para a equipe, está chegando para a equipe toda. E a gente vai precisar, sim, de muito suporte, de muito estudo, de muita aprendizagem, porque o básico a gente sabe, Sim. porque a teoria a gente sabe, mas é algo novo. Foi aquilo que eu falei com a minha equipe hoje. Amanhã de manhã eu tenho supervisão às 7 da manhã com a equipe que vai começar a atendê-la, para falar sobre isso. Chega pra gente uma criança, uma adolescente que vai ser olhada com muito amor, com muito carinho. E nós vamos buscar alternativas, sim, para fazer essa adaptação. O gestor da clínica é uma pessoa maravilhosa. Eu mandei uma lista de coisa para ele comprar. Porque nós estamos, sim, muito dispostas a acolher e a realizar as adaptações dos recursos que é a necessidade nesse momento. A intervenção, a modalidade de aquisição é que vai ser adaptada, né? A gente vai precisar adaptar a modalidade de aquisição dessas habilidades pela paciente, porque é uma paciente com deficiência visual, então a gente vai muito pelo tato, né? Por essa Questão construção social, com certeza. vamos precisar muito da TO. Graças a Deus temos 2 TOs maravilhosas lá na equipe Rio das Outras. Fico feliz, Já dona está Fátima, sua netinha vai estar muito bem vista. certo. Que bom. Meu amor, agora para a gente finalizar, eu sempre peço, assim, porque eu não sou mãe, mas eu, dentro do possível, né, independentemente, eu vou ter ali a questão do sofrimento, da angústia. O que os pais, o que as pessoas que têm ali seus filhos, suas netas, seus sobrinhos, primeiro, podem fazer para ajudar você nessa rotina, né, de observação? Ai, meu Deus, tirar dúvida. É incômodo gravar vídeo, se não é. E um outro pedidinho que eu ia te pedir, assim, existem coisas, Lu, que são coisas da rotina, coisas corriqueiras e que, assim, interferem muito a vida desses pacientes que têm o diagnóstico de TEA. Você poderia dar algumas dicas, por exemplo, cortar cabelo, lavar cabelo, cortar unha, a própria questão assim do ambiente mesmo, no momento da alimentação. Dúvidas que são coisas pequenas no dia a dia, mas que eu percebo que trazem muita angústia para esses pais. Você poderia dar umas sugestões para gente? Posso, sim. E me coloco à disposição também, depois, quem quiser entrar em contato, tá? A gente tem uma responsabilidade social muito grande no que a gente faz. Então, assim, as mamães, depois que quiserem entrar em contato para uma orientação, né? A gente no Instituto tem essa parceria, tá? A gente sempre conversa sobre isso. Então, o que eu começo aqui a atender, vou começar a atender o seu pedido. Primeira coisa, a criança está em terapia, confie no profissional que está fazendo acompanhamento, converse com ele. Ninguém é perfeito. Ninguém. Falhas, até porque cada ser humano é um, as respostas são individuais, a gente pode sim errar. O mais importante é ter uma cumplicidade para que isso chegue a gente enquanto terapeuta e a gente possa ajustar com muito amor, com muito carinho aquilo que a gente não acertou. Eu tento não errar, mas eu posso errar como já errei e já ajustei, já pedi desculpas. Então, a primeira coisa, olhe esse terapeuta, olhe essa equipe que atende seu filho como alguém que está tentando fazer o seu melhor. Mas as falhas poderão acontecer. Segundo, converse.
Dúvidas, aconteceu alguma coisa, vá à clínica, converse com o supervisor, tenha esse entendimento de que há uma hierarquia dentro da ciência ABA. Toda instituição que trabalha com a ciência ABA tem um supervisor, analista do comportamento, que deve ter mestrado para supervisionar essa equipe pós-graduada de profissional. Uhum. Todo psicólogo que trabalha com ABA, como psicólogo responsável, ele tem que ter a especialização a nível de mestrado e o AT tem que ter a capacitação para aplicação. Sim. Tenha informações, não é ofensa, é um direito você perguntar. Isso é um outro ponto importante. Uhum. Terceiro ponto. Organize a rotina da sua família. A gente sabe o quanto é difícil, a nossa correria, mas a rotina é uma medicalização que não causa efeito colateral. Muito, muito, muito grave a criança dentro do TEA não ter uma rotina de sono adequada. A diminuição do uso de tela, para que não haja impacto, gente, não é tela por conta só de isolamento, não. É prejuízo de desenvolvimento neural. A gente tem atraso, a gente tem perdas neurais quando a criança fica com uma exposição de tela muito grande. E esse final de semana eu fiz até uma dinâmica, eu perguntei, me fala o número do seu telefone, do telefone de alguém da sua família de cabeça. Quem sabe? Todo mundo tá. Quando a gente tinha aquele telefone tijolão lá em casa, né? Que ficava o primeiro telefone, lembra que a gente comprava, era caro uma linha telefônica, horrível. E a gente sabia o telefone do mercado, da avó, do pai, da mãe, tudo de cabeça. Liga pro fulano. Não. Os dias sem saber telefone. Acho que nem o meu tá dando saber. Exatamente. Isso é prejuízo do uso da tecnologia, tá? Então vamos olhar isso com responsabilidade mesmo. E com o seu filho, diariamente. Se você trabalha, tem uma rotina puxada, semanalmente, final de semana, leve essa criança ao parque, sente na terra, construa, promova um brincar funcional, lúdico, brinque de cabaninha, de esconde-esconde, leve para tomar banho, deixa molhar o banheiro todo, mas instrua. Lavar a cabecinha, lavar o corpinho, instrua quanto às zonas de proteção do corpinho dela. Aqui, ó, ninguém mexe, e etc. Né? Muito importante, isso é papel familiar. Quanto à questão da alimentação, faça estimulação para que essa criança possa ter autonomia. Ah, a comida vai voar, deixa voar a comida. Ensine a ela, olha, vai pegar aqui, vamos comer. Espelhamento. A criança aprende muito dentro do espectro, principalmente por espelhamento. Faça de frente para ela esse movimento, essa tarefa, porque ela vai te olhar a primeira vez, ela vai fazer esse alimento fugir, mas depois ela vai colocar esse alimento na boquinha, no lugar certo. Promova essa independência, traga essa criança para essa interação da sua família. Se vai a um lugar público, né, fez birra, naquele momento, olhe a sua criança, mostre segurança, ensine, faça instrução para que ela respire. Busque sempre do terapeuta que acompanha essa criança mecanismo de regulação em momentos de crise. Diga que você está entendendo. Eu sei que não está legal. O que podemos fazer para poder melhorar? Me ajuda. Busque, peça ajuda. Então, eu tenho um autista que ele faz uma piada, quando eu falo me ajuda, ele para na hora. Muito engraçado. Me ajuda. Aí ele me ajuda. Tá bom. Aí me ajuda, mas para a crise, na hora. Para a crise. E é a estratégia que eu utilizei para fazer a maior parte da regulação dele. E aí eu vou para a terapêutica. Me ajuda. Aí ele, me ajuda. Parava a crise dele e falava, me ajuda. E aí se conectava comigo. Gente, tá numa birra porque quer um sapato? Mostra outra coisa piscando, outra coisa que chama atenção. Desfoca aquela criança daquele objeto, daquele estímulo, daquele hiperfoco. Porque o melhor mecanismo de regulação comportamental é você tirar o foco que traz aquele condicionamento ali repetitivo. Sim, sim. É ótimo. Melhor, olhe o seu filho. Olhe. Ele vai te dar o direcionamento e a resposta. É uma criança. Tem as suas necessidades diferenciadas. Precisa de uma estimulação intensiva para entrar num curso de desenvolvimento esperado para sua idade, mas ele é uma criança. Olhe para ela. Todos os meus pacientes que hoje
estão retornando para o meu atendimento, que, aliás, nunca saiu, né? Porque o condicionamento mesmo mudando. As mães também. Olha, é sempre olhar. Assim, o que que você fez? Olhei. E aí até eu ouvi uma coisa assim que eu achei muito estranha, né, de ouvir de uma pessoa que veio, uma auditora e tal. Ela assim, mas esse vínculo é muito forte, esse vínculo não pode ser forte assim. Eu olhei para ela e falei assim, Gente, gente, como assim? não promovo dependência. Isso não. Até tem mães aqui que podem confirmar isso. Eu sempre falo assim: eu quero que não precise de mim. Eu quero reduzir a carga horária. Eu quero ver para tomar um sorvete, para um chocolate, mas eu não quero aumentar terapia. Ah lá, a mãe falando, kkk, verdade. Por quê? O meu papel é fazer esse desligamento de necessidade. Eu fico feliz com isso. Eu tive um paciente que foi agora você e você falou, eu preciso de terapia, mas não, daqui a pouquinho a gente vai reduzir, não tem necessidade de ampliar. E a mãe chegou chocada para mim, né? Eu falei assim, ó, tá vendo? A gente pode parar. Mas evoluiu. Você, enquanto neuropediatra, você avaliou a evolução daquela criança. E isso, Então, cara, é isso que a gente quer. A gente não quer. E se a gente for parar para pensar, se você tem que viver com a mesma dose de um determinado medicamento, vamos pensar em antibiótico. Antibiótico tem uma dose e tem um tempo pré-estabelecido. Agora, imagina você fazer um antibiótico a vida toda. Não faz sentido, porque porque o desenvolvimento, a evolução não foi conforme o esperado. Então, na verdade, não é manter fazendo como está, é a gente revisitar o que está acontecendo. A gente tem que, na verdade, aprimorar para num futuro que eu espero não distante ser, a gente poder dar alta. Ou a gente poder reduzir a frequência desses tratamentos. alta não. Tem várias aqui que eu falo às vezes, né? A gente está evoluindo, mãe. Para uma alta nem pensar. Não, A mas gente tudo, até para remédio, por exemplo, epilepsia. A epilepsia a gente diz não tem cura, mas tem controle, não é para todo mundo, quem dera fosse. E muitas das vezes a gente desmama a medicação e dá alta. É esse o grande o objetivo que a gente tem, assim, é uma das grandes alegrias que a gente pode ter enquanto profissional, é sim a palavra alta. fazer o paciente brilhar reflete na gente. E fazer o outro brilhar, dando dicas, compartilhando, também reflete. E eu tenho no meu coração. Muito bonito. Eram as dicas. Foi ótimo essa fala. Assim, acho que a gente tem que levar isso para além de Friburgo, para todos os lugares, pensar que uma pessoa está no espaço de reabilitação, outra está em outro, mas na verdade a gente somos toda uma grande equipe, né? E se a gente não pensa dessa forma, a gente não vai trazer benefícios a quem mais precisa. Lu, muito obrigada, foi maravilhoso. Vi aqui algumas sugestões que a gente pode levar talvez adiante, tá? Pessoal pedindo sobre a questão de dislexia. Eu não esqueci de dislexia, isso será abordado, tá? Mas que venham outras oportunidades, porque é um espaço para a gente ter troca. Eu acho que é mais um tempo do nosso momento profissional e pessoal que a gente pode dedicar a assuntos que são tão lindos, mas também a gente tem que entender que são complexos, né? Mas muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição. Foi maravilhoso, amei, Lu, de verdade. Foi muito bom. E eu não estou ouvindo, Lu. Oi, e agora? Vindo? Oi, Aí, oi, fala. foi o meu presente, assim, de aniversário. Foi o meu presente, assim, de ano, né? Eu tô até emocionada, porque, assim, foi um ano muito difícil. Você sabe que você compartilhou um pouquinho, né? Os meus desabafos, as mães que estão aqui. Mas assim, eu acho que rupturas elas nos trazem novos horizontes e eu entendo a minha ruptura que não foi fácil, né, de sair assim inesperadamente de uma instituição que eu fazia muitos acompanhamentos e ficar preocupada com as crianças, preocupada com o mundo todo ali, não foi fácil, mas assim
como hoje eu me sinto acolhida, feliz, estou com meu consultório aqui na Monte Líbano, que eu faço os meus atendimentos também dentro da metodologia da ciência, né? E ter esse acolhimento no Instituto, que tanto acreditou, né? Eu bati lá na porta dela, vim aqui, tô desalojada. E ela botou sentadinha na cadeira, conversou, me ouviu, me acolheu com amor, com carinho, me convidou para estar realizando um trabalho que eu sou apaixonada, que é discussão de casa, é orientação de profissional. As mães que estão aqui, que foram fundamentais para que eu continuasse acreditando, e estou acreditando ainda mais tendo esse encontro com você, esse carinho. Sábado, quando você me mandou a mensagem, foi sábado, né? Não sei se foi sexta ou sábado. Você mandou uma mensagem, eu parei assim onde eu estava, falei, gente, o universo me abençoando. Fiz uma oração por nós e agradeci. E pedi muito a essa energia, né? Que pudesse me permitir ter as palavras certas, trazer esse conhecimento que vem sendo conquistado diariamente, com muito estudo, com muita luta, com muita dedicação, porque não é fácil, a gente precisa estar estudando. Nós somos mulheres, eu vi a sua postagem de ontem, somos mulheres negras, batalhadoras, e sabe quanto é difícil hoje a gente levantar um diploma de mestrado, de psicologia, de neuropediatria e falar com propriedade, mudando a história da nossa raça, sabe, dos nossos ancestrais. E assim, quando eu fiz o meu mestrado em saúde pública, que eu discuti muito a questão de racismo estrutural, do racismo silencioso, né, daqueles embotamentos afetivos que nós passamos e que às vezes nem percebemos. Exato. Eu falei, não, tudo tem uma razão. E a gente vai para os lugares porque a gente precisa construir história e a gente precisa mudar a realidade. Então, eu vejo o paciente chegando para mim hoje como uma missão. Gente, ó, boa noite. Neurolenders, vocês arrasaram. Foi top. Lu, só aplauso, só aplauso. Obrigada, tá, meu amor? Novo episódio, gente. Paz. O episódio estará disponível no YouTube. Lu, eu vou te pedir um favor. Aham. Eu quero um presentinho, mas assim, um materialzinho, um negócio para a gente poder... Que seja assim fácil, prático para ajudar os pais, porque eu coloco no Drive, mas só lá no YouTube, para quem segue e nos acompanha também lá, tá bom? Passar os programas iniciais de treinamento infantil. Vou elaborar. O presente que eu ganho. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.